Aleluia. Senhor Jesus é bom. Você pode se sentar. Siga. Aleluia. Glórias a Deus. Nossos irmãos de domingo mudaram o púlpito aqui para a parte de baixo. Eu gostei. Então vamos continuar assim, né? Que a gente fica mais pertinho de vocês. E a gente tem mais espaço agora no altar, né? Temos que ampliar o altar. Antes de ampliar a igreja, nós precisamos ampliar o altar. Amém? O fogo desce no altar, né? E do altar ele espalha para toda a sua igreja. Amados, sejam muito bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Todo mundo aqui hoje é da casa. Irmã Jandira, fazia um tempinho que a gente não via mais ela, né? Seja muito bem-vinda. A Jandira é uma pessoa muito especial para nós, porque durante o tempo de pandemia a gente viveu dias difíceis, né? Momentos muito difíceis. Nossa igreja aqui viveu um luto. Na verdade, vivemos 2 lutos. E foi um tempo difícil, não há como negar que foi um tempo muito difícil. Então, Deus nos deu várias estratégias. Sejam bem-vindos lá, aquele irmão também, né? Que já vem pela 2ª, 3ª vez. Deus nos deu várias estratégias para manter a igreja alimentada, manter a igreja de pé. E uma das estratégias que Deus nos deu foram as lives, né? O pastor gravou vários áudios. Então era quase todo dia ali alimentando a igreja pelo WhatsApp, mandando áudios, mandando vídeos, mandando imagens. Então, tudo que estava ao nosso alcance para poder alimentar a igreja, não deixar com que a igreja ficasse sem alimento, e também não deixar a obra morrer, a gente fez. E uma das coisas que foi muito importante foi o fato da irmã Janira ter cedido a casa dela, né, para a gente ali realizar a célula, porque durante um momento, o nosso grupo de convívio, o nosso estudo bíblico, a gente só tinha um local, né, que era a casa da irmã Janira. Antes, os irmãos sabem que nós tínhamos uma reunião na casa do irmão Jair, da irmã Alessandra, mas com o início da pandemia, com o nascimento do bebê, né, da Ana Clara, tudo ficou mais difícil e a gente não conseguiu mais fazer, então, os nossos pequenos grupos. E foi onde que durante um bom tempo a gente ficou sem se reunir nas casas. Só tinha o pastor aqui que vinha fazer live aqui na igreja mesmo, o culto era online. Quantos lembram dessa época? Né? Que não podia vir na igreja, a gente foi proibido. Então ninguém podia vir aqui, estava proibido, era lei. Então a gente tinha que fazer aqui culto só para o celular. E foi um bom tempo assim. E um pouquinho depois daquela época, eu me lembro que foi quando a irmã Jandira cedeu a casa dela para a gente começar então ali um grupo com pouquinhas pessoas. Estava ela lá, o Júnior e mais uma amiga, uma vizinha, e ali com 3, 4 pessoas o pastor botava lá o celular a gravar e ministrava a palavra. E com tudo isso a gente não deixou morrer essa estratégia que nós cremos tanto, que é a célula, que é o pequeno grupo, é o grupo de convívio, que é o PG, né, como muitas igrejas dizem, que é a reunião nas casas. Graças a Deus a gente conseguiu atravessar a pandemia e hoje nós estamos já com 2 grupos, né? Conseguimos multiplicar, e hoje a gente tem um grupo de homens e mulheres que está acontecendo aqui na igreja, porque a Jandira também teve bebê. Esses bebês são as bênçãos, né? Quando eles chegam, as mães precisam dar mais atenção para eles, não tem como negar isso. E a gente então está reunindo então agora as mulheres aqui na quinta-feira e os homens na sexta-feira. É um começo modesto, né? Tem um texto lá em Jó que fala sobre esse começo modesto, e lá em Zacarias também tem um texto que fala, né, que nós devemos nos alegrar com os pequenos começos, né? Porque ninguém que é grande nasceu grande, né? Quem nasce grande normalmente nasce com alguma coisa errada, alguma coisa meio esquisita. Então o correto é nascer pequeno, né? Nascer pequeno e crescer gradativamente, amadurecer, crescer, e até que a gente alcance aquela famosa estatura de varão perfeito que a gente tem ministrado aqui nos cultos. Então, começamos pequeno. Graças a Deus hoje nós somos 2 células, mas em nome de Jesus essas 2 vão se multiplicar em 4, e depois em 8,
e assim por diante, até a gente ver a cidade de Nova Trento rendida aos pés de Jesus. E o desejo do meu coração, eu que também, pela misericórdia de Deus, fui colocado como presidente do Conselho de Pastores aqui em Nova Trento, o desejo do nosso coração é incentivar todas as outras igrejas para que elas também tenham esses trabalhos nas casas, né? Porque isso é algo que nasceu no coração de Deus. A igreja primitiva cresceu assim, né? Nas casas. Então, eu quero profetizar que cada um de vocês aqui vai ter um estudo bíblico na sua casa. Quantos podem dizer eu recebo? Amém? Aleluia, amados, para a gente não tomar muito tempo, porque agora nós temos um compromisso com o relógio, com vocês. Então, só lembrando, quinta-feira, nossa reunião de mulheres, às 8 horas aqui na igreja, e sexta-feira, reunião de homens. Amém? Peço que os irmãos estejam em oração, desde já, porque no mês de setembro, nós vamos ter aqui o nosso terceiro encontro das águas, né, que é um retiro, é um encontro organizado pelo nosso ministério. Vai acontecer no mês de setembro. E dia 7 de setembro, nós vamos estar fazendo aqui 8 anos de Ministério de Vidas Águas. 8 anos de Ministério de Vidas Águas. Nosso aniversário de 8 anos, dia 7 de setembro. Então vá orando já por essas programações. Um aviso muito importante: sábado que vem, nós vamos ter aqui o irmão Marcelo, que vai estar com a gente e vai estar trazendo a palavra de Deus. Quem é o irmão Marcelo? O irmão Marcelo é genro do pastor Marcos, da Igreja Assembleia de Deus, Deus é Bom, aqui de Nova Trento. Ele foi durante muito tempo membro da Assembleia de Deus lá em Curitiba, e durante 12 anos, ele estava, essa semana eu recebi a visita dele, ele estava me explicando que ele foi durante 12 anos tesoureiro dos Gideões da Última Hora, ali na cidade de Camboriú. E ele, braço direito lá do irmão Reuel, né, filho do pastor Cizino Bernardino. E ele vai estar com a gente aqui, vai estar trazendo a palavra de Deus. É uma pessoa que a gente tem conhecido, tem nos dado a oportunidade para fazer o louvor ali em algumas vigílias que eu participei ali com o pessoal do Deus é Bom. E eu convidei ele para estar aqui trazendo uma palavra. Ele está morando atualmente na cidade de São João Batista, e ele é secretário de um parente meu, de um deputado que é parente meu, lá na cidade de Florianópolis, é um mundo pequeno. E eu convidei ele para estar aqui. Então, sábado que vem, irmão, não falte, porque é questão de honra, né? Vamos honrar os visitantes. Se Deus permitir, eu quero estar convidando mais pessoas. Essa semana alguém me deu uma ideia: pastor, por que você não faz mais um culto na semana, né? Faz um culto de quarta-feira. Eu gostaria de fazer mais um culto na semana, e eu gostaria nesse culto da semana só trazer pregadores de fora, mas eu entendo que ainda não é o momento, porque a gente tinha feito isso há alguns meses atrás, mas aconteceu que algumas quartas-feiras aqui nós tínhamos muito pouca gente, e eu acho muito desagradável a gente convidar pessoas de fora e os irmãos não virem, não prestigiar. Então a gente vai aguentar mais um pouco, vamos estar em oração, e quando a gente entender que é o momento, vocês estiverem de acordo, todo mundo junto, aí a gente volta com o culto de quarta-feira. E aí, nessa experiência de estar convidando outros pastores, porque uma das bandeiras do nosso ministério é a bandeira da unidade. E não tem como haver unidade se a gente não tiver em comunhão também com outros irmãos de outras denominações, para que a gente também aprenda com eles. Amém? Porque nós fazemos parte de uma só família, um só reino, uma só igreja, que é a igreja de Jesus na terra. Amém? Amados, vamos rapidamente trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque o tempo ele voa. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, né? A palavra de Deus diz em Malaquias, hoje à tarde o pastor foi convidado para participar de uma live com os irmãos lá de Minas Gerais, e mandei o link, ele não sei quem conseguiu assistir, não sei se eu mandei o link certo. E uma das palavras que Deus me deu foi Malaquias, né? Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados?
diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui não é o pastor Cristo que está falando, é o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, amados, Deus é Deus de princípios. Os princípios de Deus não mudam. Se você quer ser abençoado financeiramente, aprenda a ser generoso, né? A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia com abundância colherá. Então, quanto mais eu semeio, não é uma questão de dar dinheiro para o pastor, não é uma questão de dar dinheiro para a igreja. Eu estou semeando, investindo no reino de Deus. E quanto maior a minha semente, maior será a minha colheita. Porque Deus é Deus de princípio. E um dos princípios estabelecidos por Deus foi: tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ninguém planta laranja e colhe abacate. Ninguém planta cenoura e colhe tomate. Então ninguém planta pouco, colhe muito, porque é um princípio. Eu vou colher segundo a espécie da semente e eu vou colher segundo a abundância da semente. Quanto mais abundância de semente, mais colheita, né? É simples assim, né? E hoje à tarde na live eu fiz uma oração, né, repreendendo esse demônio da avareza que muitas vezes segura a nossa mão, né? Falei sobre o homem da mão mirrada. Acho que é a mulher da mão mirrada, nem lembro mais agora que está na Bíblia, né? Então às vezes a nossa mão está assim, está mirrada. Você tem que abrir a mão, porque quando a gente abre a mão, Deus derrama chuva de bênçãos. E esse texto que eu li aqui de Malaquias é o único texto na Bíblia que Deus manda fazer prova. Deus é tão macho, Deus é tão cabra macho, cara. Ele não é gaúcho, mas Deus é macho. Ele é tão macho que ele bota a gente na parede. E ele diz assim: olha, fazei prova de mim. Eita Deus corajoso. Deus não tem medo não, irmão. Quem tem medo somos eu e você. Nós é que somos covardes, nós é que somos medrosos. Como diz o gaúcho, como é que é? Veste as calças, né? Nós é que muitas vezes não vestimos a calça. Nós somos covardes. Agora Deus não, Deus ele chega para nós e olha, faz prova de mim. Faz prova de mim para ver se eu não vou te abençoar. Faz prova de mim para ver se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre você, sobre a sua família, uma bênção tal que dela vos advenha maior abençoança. Deus manda fazer prova dele, irmão. Deus não tem esse negócio de medo, não. Agora, quem é que tem coragem de fazer? Deus está mandando, Deus está desafiando a gente. Então, se a gente for corajoso, você entrega o teu dízimo e depois você faz prova com Deus. Eu duvido, irmão, que Deus não vai te abençoar. Porque a minha Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E a minha Bíblia também diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nesse processo aí, né, só as únicas pessoas que erram somos eu e você. Nós é que falhamos muitas vezes na fidelidade, nós é que muitas vezes não somos generosos, nós é que muitas vezes não cumprimos o princípio. Porque Deus é fiel. Olha só o que a palavra de Deus diz rapidamente, só ler mais um versículo e a gente vai ofertar. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Olha só, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar uma palavra. A Bíblia diz que Ele é veraz, Ele é verdadeiro. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele dizia: em verdade vos digo. Deus é o Deus da verdade. O Salmo número 51 diz que Deus ama a verdade no íntimo. Então Deus é o Deus da verdade. O único caso que Deus permite a omissão de uma verdade foi um caso, como a gente vê lá no caso de Raabe, né? Raabe escondeu os espias na terra prometida. Então, para poder salvar uma vida,
para poder salvar a vida daqueles príncipes que estavam espiando a terra prometida. Em caso de vida ou morte, para salvar uma vida, Deus permitiu que ela omitisse uma verdade. A gente vê isso na Bíblia também, quando Faraó liberou um decreto para matar, eliminar todos os primogênitos de Israel. E aí então, a mãe de Moisés, foi pregado sobre Moisés aqui hoje à noite, pela Cida, a mãe de Moisés, as parteiras de Moisés, elas esconderam Moisés, ocultaram também a verdade, e ali, depois que Moisés nasceu, ele foi lançado no rio Nilo, e você já conhece a história, a própria filha de Faraó encontra, acho que é a filha de Faraó, encontra Moisés lá no rio, e leva Moisés para a casa do Faraó, para ser, criado pelo próprio Faraó. Deus é engraçado, Ele colocou o próprio inimigo para cuidar de Moisés, para cuidar da criança hebreia. Então, Deus só permite a omissão da verdade em casos como esse de vida ou morte. Tirando essa situação, Deus é o Deus da verdade. E Deus não mente jamais. E porque Deus não mente jamais, amados, você pode crer na palavra dele. Se ele mandou fazer prova, se ele diz que ele não pode negar a si mesmo, se a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu preciso crer nessa palavra, me agarrar nessa palavra e fazer a minha parte, porque a parte dele já está feita. Ele não pode voltar atrás na palavra dele. Ele não é homem para mentir. Agora a nossa parte precisa ser feita. Amém? Eu convido você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, nós vamos estar dizimando e ofertando ao Senhor. Amém? Aleluia. Estenda a palma da sua mão para cima. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que chegou aqui nessa noite, abençoar cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero reivindicar, ó Pai, o cumprimento da Tua palavra. Eu quero te pedir, Pai, para aqueles que são dizimistas fiéis, que o Senhor repreenda o devorador e que o Senhor abra a janela dos céus e derrame dessa bênção tal que nos advém maior abastança, derrame sobre as nossas vidas, Pai, derrame sobre as nossas famílias. Pai, nós te fazemos prova nessa noite, como teus sacerdotes, nós te desafiamos conforme a tua instrução e te pedimos, abre a janela dos céus e derrama da tua bênção, da tua prosperidade, da tua fartura, da tua abundância sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um aqui e te pedimos para aqueles que ainda não entenderam esse princípio, que o Teu Espírito Santo nos convença, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós possamos nos tornar pessoas generosas e assim possamos colher abundantemente. Pai, eu também abençoo, consagro esses dízimos, consagro essas ofertas, e no nome de Jesus eu te peço mais uma vez sabedoria para administrar esses recursos que aqui são depositados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia. Está